Os números, Putin. Meu Deus, os números. Eles mostram um quadro terrível da invasão da Ucrânia pela Rússia, pois mais de 4 anos de combates impactaram a Rússia como nada que Putin imaginava. Esses números são brutais. O verdadeiro número de mortos da guerra chocou o mundo e abalou Putin profundamente. O que Putin está supervisionando agora é uma mudança completa no que faz da Rússia o que ela é, já que sua guerra piora uma crise demográfica que já estava em andamento. Mas a morte. Se você achava a Batalha de Stalingrado foi sangrenta, não é nada perto do que Putin fez com seu próprio povo na Ucrânia. Em um relatório de 2 de julho, a CNN expôs tudo para o mundo ver. Desde que Putin lançou sua invasão em grande escala à Ucrânia em fevereiro de 2022, até 450 mil soldados russos morreram. Não estamos falando de feridos ou que se renderam aqui. Este é o número de soldados russos que morreram na Ucrânia. Isso equivale a uma média de 110 mil mortos por ano. E quando você adiciona outros tipos de baixas, como feridos ou capturados, os números ficam ainda piores. Putin supervisionou 1,4 milhão de baixas e contando do lado da Rússia, com a guerra custando para a Rússia e a Ucrânia, juntas, mais de 2 milhões de pessoas. Mais uma má notícia para a Rússia. As perdas da Ucrânia são trágicas, mas também menores, menos da metade na verdade, já que a Ucrânia perdeu pouco mais de 600 mil, enquanto a Rússia perdeu 1,4 milhão. Para a Rússia, esses números contam uma história simples. 1% da população do país está morta, ferida ou capturada por uma guerra ainda distante do objetivo de Putin de conquistar a Ucrânia. Algumas regiões da Rússia sofrem mais com essas perdas, evidenciando a parcialidade e insensibilidade de Putin. As joias da coroa russa, como Moscou e São Petersburgo, foram protegidas da guerra tanto quanto Putin pôde protegê-las. Claro, ambas forneceram soldados, porém, a maioria dos recrutas russos que lutam e morrem na Ucrânia vem de áreas mais pobres e de locais que possuem grande número de minorias étnicas. Há histórias de cidades inteiras sendo praticamente dizimadas na Rússia, não pela Ucrânia e seus drones, mas pela sede interminável de Putin por mais soldados. O The Guardian relatou em março sobre uma dessas aldeias, acompanhando a Lina, uma russa que viajou de Syktyvka à sua aldeia natal, Kachomia. Quando caminho agora, quase não vejo ninguém, disse a Lina, acrescentando. Nos últimos 4 anos, minha aldeia ficou deserta. Os homens estão todos lutando na Ucrânia. Kachomia já tinha apenas 700 pessoas. É improvável que sobreviva à guerra de Putin. Essa história se repetiu nas regiões mais pobres e remotas da Rússia, enquanto o Kremlin oferece quantias absurdas a pessoas pobres que nunca sonharam ganhar tanto dinheiro. Tudo o que eles precisam fazer é se alistar e morrer na Ucrânia. Com o aumento dos números, nem essa abordagem funciona mais. As comunidades visadas pela máquina de recrutamento russa desde a invasão de Putin se esgotaram, e nem mesmo ofertas recordes de dinheiro atraem pessoas suficientes para a guerra de Putin. A United 24 Media relata que o recrutamento de soldados voluntários russos caiu 1/3 em maio de 2026, em comparação com o mesmo mês de 2025. E algumas unidades russas na linha de frente agora estão sendo mantidas com apenas 30% ou 40% de sua força. Isso não é um caso isolado. A Rússia está recrutando cerca de 27 mil soldados por mês, numa época em que sua taxa mensal de baixas já ultrapassou muito 30 mil. Não há mais pessoas aqui. Os tolos dispostos a lutar por dinheiro acabaram, diz um soldado russo não identificado. Então, ou é mobilização ou lidar com a perda de prestígio. A última coisa que Putin quer fazer é mobilizar. Ele sabe o quão forte seria a reação se fizesse isso, mas está ficando sem opções. A guerra na Ucrânia se tornou cara demais para a abordagem que o Kremlin está adotando atualmente para conseguir acompanhar. Atualmente, a Rússia está perdendo 8 soldados para cada baixa ucraniana. Do lado das mortes, as 625 mil baixas ucranianas estimadas incluem 150 mil fatalidades. A Rússia perdeu 3 vezes esse número de soldados mortos, além de ter mais que o dobro de baixas totais. É demais. Nem mesmo Stalingrado foi tão ruim assim para a Rússia. Stalingrado foi uma das campanhas mais sangrentas da Rússia. Muitos na Rússia lamentam as grandes perdas nessa batalha, mas também a veem como exemplo da vontade russa superando o inimigo.
A britânica destaca que essa batalha foi uma das principais da Segunda Guerra Mundial. Também é parte central do mito da Grande Guerra Patriótica, ao qual Putin recorre para convencer mais russos a se sacrificarem por sua invasão. A Batalha de Stalingrado também foi sangrenta. Ao final da batalha, cerca de 800 mil soldados do eixo estavam mortos, feridos ou capturados. Do lado soviético, historiadores russos estimam que cerca de 1,1 milhão de soldados do Exército Vermelho foram baixas nos combates, junto com 40 mil civis. Você deve ter percebido algumas coisas nesses números. Vamos ao óbvio. 1,1 milhão de baixas em Stalingrado é 300 mil a menos do que as 1,4 milhão de baixas que a Rússia sofreu na Ucrânia. Mais que isso, somando as 800 mil baixas do eixo às 1,1 milhão de soviéticos, chega-se a 1,19 milhão 100 mil a menos que o total de baixas da guerra na Ucrânia, ainda em andamento. A Ucrânia é oficialmente pior para a Rússia do que Stalingrado. Claro, existe uma grande ressalva nisso. A Batalha de Stalingrado foi apenas um confronto dentro de uma guerra mundial muito maior. As baixas da Rússia na Ucrânia abrangem mais de 4 anos de combates, então essa comparação não é exata. Porém, há um aspecto nessa comparação que é horrível para a Rússia, tornando a guerra na Ucrânia mais prejudicial ao país do que Stalingrado. Além dos números, esse elemento torna a Ucrânia pior para a Rússia que Stalingrado, resumido em uma palavra. Antes de revelar essa palavra e explorar o grande problema que a invasão fracassada de Putin criou para a Rússia, lembramos que você assiste ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, então inscreva-se e ative o sino de notificações para garantir que veja mais dos nossos vídeos. Então, essa palavra tão importante, demografia. Seria mentira negar que Stalingrado trouxe problemas demográficos à Rússia. É claro que trouxe. Mais de 1 milhão de baixas em uma única batalha, especialmente quando somadas a todas as outras baixas que a Rússia sofreu durante a Segunda Guerra Mundial, inevitavelmente terão um efeito. E foi isso que vimos. A região de Stalingrado viu sua população diminuir em cerca de 500 mil de pessoas, devido a uma combinação de baixas, evacuações e ocupação, o que representou cerca de 1/4 de toda a população de Stalingrado nos anos 40. O efeito cascata desse problema demográfico afetou regiões vizinhas, mas permaneceu relativamente localizado. A Rússia não sofreu crise demográfica em massa, como resultado das perdas massivas em Stalingrado, mas as perdas na Ucrânia são distintas. Agora, as perdas superam as de Stalingrado e afundam ainda mais a Rússia em um buraco negro demográfico, no qual ela já estava antes da guerra e que ficou inescapável pelo desejo insensato de Putin de seguir com a invasão. E só vai piorar daqui para frente. Stalingrado acabou. A guerra na Ucrânia, não. As 1.400.000 baixas da Rússia precisam do complemento, e contando. Pelo ritmo de perdas da Rússia, com mais de 30 mil soldados por mês, incluindo 39.490 baixas só em junho, vamos estar falando de cerca de 1.600.000 perdas até o fim de 2026. Putin não está apenas à frente de perdas maiores que as de Stalingrado. Ele agrava uma crise demográfica duradoura da qual a Rússia talvez nunca se recupere. Essa crise não é novidade. Já em 1976, um demógrafo francês chamado Emmanuel Todt fez uma previsão de que o que vemos agora na Rússia iria acontecer. Ele afirmou que a União Soviética, que ainda era um monólito nos anos 70, entraria em colapso dentro de 10 a 30 anos. O colapso ocorreu no meio do período previsto por Todt e trouxe outro problema já destacado pelo demógrafo. O aumento da mortalidade infantil, o crescimento dos suicídios e outros problemas indicavam um sistema disfuncional que afetaria a demografia russa nos anos seguintes. Mais uma vez, as previsões de Todt se concretizaram. Em 1992, ano seguinte à dissolução da União Soviética, a população da Rússia entrou em um período de crescimento negativo, no qual o número de pessoas que morriam superava o número de nascimentos, mesmo somando os aumentos populacionais devido à imigração. Isso foi inédito na Rússia em tempos de paz e gerou uma crise demográfica que até hoje segue pior do que nunca no país. Em 1999, a taxa de natalidade da Rússia era de 1,18 filhos por mulher, insuficiente para equilibrar a alta mortalidade do país em tempos de paz.
Avançando para os dias de hoje, a Rússia enfrenta os mesmos desafios que enfrentava em 1992: mortes de mais e nascimentos de menos. A taxa de natalidade da Rússia melhorou desde os difíceis anos 90, mas ainda está abaixo dos 2,1 filhos por mulher necessários para manter a população estável. Apesar de melhor que em 1999, a taxa de natalidade da Rússia cai de novo há 10 anos. 2025 marcou o 10º ano consecutivo de queda na taxa de fertilidade, já que as mulheres russas tiveram 1,374 filhos por mulher. Isso nunca foi suficiente para a Rússia, mas agora é ainda menos, após tantas mortes de russos na Ucrânia desde fevereiro de 2022. Esse é o legado de Putin e a razão pela qual a Ucrânia hoje prejudica mais a Rússia do que Stalingrado. Não são apenas os números aparentes, é o impacto da guerra que será sentido pela Rússia por décadas. Putin sabe bem da crise demográfica da Rússia. E sabe disso desde que chegou ao poder em 2000. Na década de 2020, o presidente da Rússia adotou medidas cada vez mais desesperadas para convencer os russos a terem mais filhos. Em 2020, Putin prometeu isenções fiscais para famílias maiores ao tentar elevar a taxa de natalidade russa, de 1,5 para 1,7 por mulher. Foi prometido financiamento estatal a novas mães, antes restrito a famílias com 2 ou mais filhos. Também foram feitas promessas de refeições escolares gratuitas. Nada disso funcionou. Mas Putin e seus comparsas no Kremlin seguem tentando com métodos cada vez mais bizarros. A semana fala de campanhas estranhas que incluem a colocação de faixas rosas em Moscou com a frase "ainda não deu à luz", numa aparente tentativa de fazer as mulheres sem filhos se sentirem culpadas para terem filhos. O Ministério da Educação da Rússia anunciou publicamente que quer criar condições para relações românticas nas escolas, no que só podemos supor que será um programa anti-abstinência para crianças que definitivamente não deveriam estar tendo filhos. Em fevereiro, Putin pediu às empresas russas que incentivassem seus funcionários a ter mais filhos. Não sabemos como deveriam fazer isso. Colocar luvas e guiar o... Melhor nem terminar esse pensamento. Putin também pediu que famílias com 3 filhos até 35 anos se tornem padrão na Rússia, não exceção. Como se isso bastasse para aumentar nascimentos em um país com problemas de natalidade desde a dissolução da União Soviética. A solução dos problemas populacionais da Rússia pode ter sido um dos motivos para Putin iniciar a guerra na Ucrânia. Se a operação militar especial de Putin tivesse subjugado a Ucrânia rapidamente, como esperado, isso representaria mais 40 milhões de pessoas na população russa, segundo cálculos de Putin. Nós até vemos evidências de Putin tentando usar a guerra na Ucrânia do jeito que está hoje para resolver os problemas demográficos da Rússia. Este homem afirmou que russos e ucranianos são um só povo para justificar a guerra, aproveitando-se disso ao ordenar que seu exército sequestre crianças ucranianas e as envie à Rússia. Em um relatório de março de 2026, a BBC revelou que a Ucrânia relata que quase 20 mil crianças ucranianas foram enviadas ilegalmente para a Rússia, através da Bielorrússia, desde o início da guerra. A Comissão das Nações Unidas aponta o número de 1.205 casos confirmados e afirma que 80% das crianças identificadas por ela não foram devolvidas. Essa é a lógica distorcida de Putin. Roubar crianças ucranianas para compensar a crise demográfica da Rússia. Mas a ironia é que Putin parece cego ao fato de que a guerra que ele começou agora é o principal motivo pelo qual a Rússia não tem chance de se recuperar dessa crise. 1.400.000 baixas e 450 mil mortos são números bastante óbvios para citar. Soldados mortos não podem ter mais filhos. Mas se coloque no lugar de uma família russa comum hoje. Gostaria de ter filhos? Você teria filhos na Rússia em tempos de guerra, com Putin sempre buscando soldados e destruindo a economia para bancar a guerra? Claro que não. Para muitos russos, ter filhos agora não é realista. A guerra só vai acabar quando Putin quiser, mas ele é louco demais para isso. Ele se afundou tanto em seus fracassos que não pode recuar na Ucrânia, mesmo que isso implicasse criar uma nova Rússia, onde as pessoas realmente quisessem ter filhos. Ao vermos 1.400.000 baixas russas na Ucrânia, devemos notar não só o sangue derramado, mas também a insistência da Rússia em uma estratégia militar ineficaz.
É a Rússia depois disso. Um país já mergulhado em uma crise demográfica que só piora a cada dia que passa na Ucrânia. Haverá menos russos, não só agora, mas por décadas. E o impacto de tudo isso é um problema ainda maior para Putin. Ele não está apenas perdendo na Ucrânia. Putin deixou a Rússia vulnerável a perder território para outros países. Em setembro de 2025, a Carnegie Endowment classificou a atual crise demográfica da Rússia como a mais perigosa até agora. Destacou a queda da imigração em relação a anos anteriores como razão, já que a Rússia não pode mais mascarar seus números populacionais com estrangeiros. A questão principal é a ausência de imigração de falantes de russo. A queda da União Soviética, apesar dos problemas de natalidade, fez milhões de falantes de russo retornarem à pátria. Mais de 1 milhão de pessoas imigraram para a Rússia só em 1994, sustentando os números populacionais. Mas em 2026, os falantes de russo que teriam se mudado para a Rússia já o fizeram. Putin já não pode mais contar com esse apoio. Tanto a escassez quanto o excesso de imigração são problemas para a Rússia. Parece paradoxal, não é? Mas é verdade. Enquanto a população de russos étnicos diminui, imigrantes chegam e preparam o terreno para que a Rússia perca território, especialmente no Extremo Oriente. A imensidão da Rússia, que por tanto tempo serviu como vantagem militar, se tornou uma fraqueza agora que Putin está obcecado com a guerra na Ucrânia. Segundo o relatório de abril da Jamestown Foundation, a Rússia tenta, sem sucesso, conter o colapso demográfico na Sibéria e em suas fronteiras orientais no Extremo Oriente. O número de pessoas no Extremo Oriente da Rússia diminuiu 10% desde que Putin se tornou presidente em 2000, e segundo a fundação, a previsão é de uma queda adicional de 8% até o final da década de 2020. O Extremo Oriente está perdendo russos e sendo repovoado por chineses, que cedeu grande parte desse território à Rússia há décadas. Pelo Tratado de Aigun, em 1858, e pela Convenção de Pequim, em 1860, a China cedeu mais de 1 milhão de quilômetros quadrados de território para a Rússia, incluindo grandes porções do que hoje é o Extremo Oriente russo. Muitos na China acreditam que já é hora de recuperar esse território, e a Rússia está fazendo o jogo deles. Em 2024, o GIS informou que a Rússia autorizou a China a desenvolver o Extremo Oriente russo, criando 2 zonas econômicas especiais para a China para incentivar esse investimento chinês. Putin enfraqueceu o controle da Rússia sobre seu próprio território ao permitir que seu país se tornasse completamente dependente da China. Só a Sibéria representa 13,1 milhões de quilômetros quadrados da Rússia e está lamentavelmente mal defendida depois que Putin retirou tantas pessoas para lutar em sua guerra. A China poderia invadir? A China poderia, embora isso pareça improvável, e teria mais facilidade em tomar a Sibéria do que Taiwan, segundo o The Hill. Uma invasão pode não ser necessária. A China pode tornar a Rússia mais dependente de Pequim para sustentar a guerra de Putin e avançar gradualmente no Extremo Oriente russo, até o ponto em que o território não funcione e perca grandes investimentos se a China sair. Uma espécie de tomada silenciosa, e que só é possível por causa da crise demográfica que Putin acelerou com sua guerra insana na Ucrânia. E não há nada que Putin possa fazer a respeito de nada disso. Nem o fim da guerra na Ucrânia ajuda. Acredita-se que a população da Rússia tenha atingido o pico de cerca de 146 milhões em 2020 e está em uma espiral descendente inevitável pelas próximas décadas. A Rússia provavelmente perderá 300 mil pessoas por ano todos os anos até 2050. Ainda mais se a guerra continuar. É difícil imaginar a recuperação da Rússia no próximo século sem uma mudança total na sociedade que motive as pessoas a quererem ter filhos novamente. Essa mudança não vai acontecer com Putin no poder. É pouco provável que isso mude após Putin. A Rússia está presa. Quando vemos baixas piores que as da Rússia em Stalingrado, enxergamos uma bola de cristal ensanguentada que mostra o futuro da Rússia. Quer vença ou perca na Ucrânia, a Rússia tem décadas de sofrimento populacional pela frente. O plano de resolver o problema roubando a Ucrânia não está indo bem. Na Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014, está ocorrendo um êxodo em massa. Milhares e milhares de russos estão tentando sair, o que é o oposto do objetivo de Putin de incorporar a Ucrânia à Rússia.
Quer saber por que os ocupantes russos estão deixando a Crimeia? Veja nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para ver mais vídeos nossos, mostrando a queda da Rússia tanto na Ucrânia quanto sob Putin. E como sempre, obrigado por assistir.